Gente, nossa aula hoje é de religião e a gente vai falar sobre fé. Fé é acreditar. O que é ter fé? Fé é acreditar numa coisa que você não está vendo. Então, por exemplo, você sabe que Jesus existe, mas você não vê. Mas você não acredita, você não recorre a Ele quando você precisa, quando você está passando por algum momento difícil, você recorre, você fica ali quietinho, você vai rezar, você vai pedir ajuda a Deus, mas você nunca viu, não é verdade? Então, ter fé é acreditar no que você não viu. Você nunca viu Jesus, mas você acredita, você sabe que Ele existe, por quê? Porque Ele é maravilhoso, Ele nos deu a vida dos nossos familiares, nos deu esse mundo lindo, os pássaros, as aves, tudo que tem na terra que Ele nos proporcionou. Então foi Ele que nos deu. Então a gente não vê, mas a gente sabe que Ele existe, não é verdade? Então ter fé é acreditar no que você não está vendo, certo? Então aqui fala, ter fé é acreditar que somos capazes. Então tem pessoas que passam por alguns momentos difíceis nas suas vidas e aí elas perdem a fé. Aconteceu uma coisa comigo e eu não consigo por exemplo, a pessoa adoece, não fica bom, aí a pessoa vai ficando triste, vai perdendo a fé. Mas a gente tem que acreditar sempre, embora o momento esteja difícil, mas você tem que ter aquela fé permanente que Deus vai lhe ajudar a você se reerguer, a você se levantar. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o aleijadinho. Aleijadinho era ele esculpia. O que é esculpir? Ele fazia imagens de Jesus Cristo, imagens de cruz. Ele fazia de madeira. É aquele marceneiro que trabalha com a madeira, que da madeira ele vai trabalhando e vai formando. Ou ele faz uma figura de uma pessoa, ou ele faz o formato de uma cruz. Eu acredito que vocês já viram escultura, não é verdade? Então, ele trabalhava com isso, ele trabalhava esculpindo, ele morava em Minas Gerais. E ele recebeu o apelido de Aleijadinho. O nome dele era Antônio Francisco Lisboa, mas ele teve esse apelido de Aleijadinho por quê? Porque ele foi acometido por uma doença e ele perdeu os movimentos das mãos e dos pés. E com essa doença, ele, quando perdeu o movimento dos pés, ele andava de joelho dentro de casa para trabalhar. Depois, ele perdeu os dedos dos pés. Aí depois ele perdeu os dedos das mãos. E aí como era que ele ia trabalhar? Porque ele precisava da mão para trabalhar fazendo as esculturas, fazendo o trabalho dele. Aí ele foi perdendo os dedos das mãos. E ele nunca perdeu a fé. Eu estou falando dessa história para vocês, que é para vocês entenderem que a gente não precisa perder a fé. Embora ele já nessa situação, mas ele tinha fé em Deus e ele continuou acreditando. E ele continuou, depois que ele adoeceu, foi que ele fez trabalhos mais lindos e mais reconhecidos, mais belos. Então, como era que ele fazia quando ele perdeu os movimentos das mãos? As pessoas que trabalhavam com ele, que naquele tempo eram os escravos, aí eles amarravam as ferramentas que ele precisava para trabalhar, eles amarravam nas mãos deles e ele conseguia trabalhar mesmo sem o movimento dos dedos, com aquelas ferramentas amarradas nas mãos. E dizem, conta na história, que foi a partir desse problema que ele teve nas mãos que ele fez obras mais belas, mais ricas. Então, o que eu quero falar para vocês? Que a pessoa, mesmo estando passando por momentos difíceis, não pode perder a fé, como aconteceu com o Aleijadinho. Ele teve esse apelido de Aleijadinho porque ele perdeu os movimentos dos pés e das mãos. Mas o nome dele era Antônio Francisco Lisboa, apelido de Aleijadinho, certo? Então, eu só falei isso aí para você ver que a gente não pode perder a fé, tá certo? Então, fé é uma vontade que está muito ligada à nossa vida, cristão, mas não é o privilégio de quem acredita em Jesus Cristo. Os seres humanos cristãos não possuem fé. Os seres humanos, cristãos ou não,
possuem fé. E o que é fé? Fé trata de uma força que nos leva a acreditar. Então, como eu falei para vocês, fé é aquela força que você acredita no que você não está vendo, certo? Todas as religiões têm um jeito próprio de falar, de renascer a cada momento de sua fé e de colocá-la em prática. Possuem livros sagrados próprios que alimentam sua fé. Então, existe o livro Corão ou Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Então, a gente precisa ter um livro para que a gente possa consultar esse livro, para quê? Para a gente poder aumentar nossa fé, para a gente pesquisar quando a gente tiver alguma dúvida de alguma coisa a respeito da nossa religião. Então, tem o Pali Tripitaka, que é contra a vida do Buda, a vida de Buda. Tem sutras, e sutras são palavras e histórias sobre Buda. São os livros sagrados do budismo, certo? Tem o Tanakh, que é o livro sagrado da religião judaica. E também tem o livro dos Espíritos, que é o livro dos médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese, que são os livros utilizados pelos seguidores do Espiritismo. E também tem o livro sagrado dos cristãos, que somos nós somos cristãos. Então, o nosso livro que a gente consulta para a gente renovar nossa fé, tirar alguma dúvida, é esse aqui, a Bíblia Sagrada dos Cristãos, esse aqui. Então, a Bíblia, ela é dividida em dois momentos, que é o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, certo? Então, mas a gente vai aprofundar isso aqui quando a gente entrar no próximo mês, que é o mês de setembro. Por quê? Porque setembro é o mês da Bíblia. Dia 30 de setembro é o dia da Bíblia, mas o mês de setembro é dedicado todo à Bíblia, o mês inteiro. Então, eu vou pedir para vocês procurarem a Bíblia, procurarem o Novo Testamento, já deixar tudo organizado perto do material de vocês, que quando for no próximo mês, a gente vai estudar mais sobre a Bíblia, tá certo? Mas por enquanto hoje só vamos ver até aqui, tá certo? A gente tá falando dos livros sagrados e eu tô mostrando aqui o livro sagrado dos cristãos, que é o nosso, tá certo? Que é a Bíblia Sagrada. Aí, na página 84, tem aqui, se nós estivéssemos na escola, a gente ia fazer essa atividade, mas não impede de você fazer em casa, se você quiser. Aí tem aqui, passo a passo, dizendo como é que você vai fazer. Você vai pegar, você vai utilizar alguns materiais, como é um fio de nylon, uma linhazinha, uma cartolina ou EVA, argola de plástico, tesoura sem ponta. Aí você vai confeccionar esses arranjozinhos, esses materiais aqui. Você vai usar os moldes, esses moldes aqui, ó. Você pode recortar isso aqui e depois você cortar na cartolina ou no EVA. Aí você vai fazer, ó, tá aqui o resultado de como fica quando você terminar de recortar, furar o buraquinho e pendurar na argolinha com o fio de nylon. Vai ficar lindo. Isso aqui a gente poderia enfeitar na nossa sala de aula, se a gente estivesse na sala de aula. Mas como a gente não está, você pode fazer em casa. Mas se você também não quiser fazer, não tem problema, tá certo? Então, pois bons estudos. Mas faça que vai ficar legal, tá bom?